perguntas a mais um: o que é a verdade? E vocês devem estar se perguntando: Gabriela, onde você esteve nos últimos 5 meses? Bom, vocês lembram dos meus problemas de saúde? Infelizmente eu precisei fazer cirurgia. Graças a Deus eu estou agora 100% recuperada, ganhei peso, graças a Deus. Casei e eu não estou mais morando no Brasil, agora eu estou em Belize junto com meu esposo, onde nós estamos começando a nossa vida no campo e também o nosso ministério de trabalhar com as pessoas aqui nesse país chamado Belize. Para quem não conhece, Belize é um país na América Central e eu vou deixar para vocês descobrirem mais detalhes pela internet. Hoje todo mundo tem acesso à internet. Enfim, vamos ao que importa. Eu lembro que no último vídeo a gente estava conversando sobre o que? A abominação desoladora. Então vamos dar uma lida de novo naqueles versos? Vamos lá. Mateus 24, que é o que nós vamos estudando. E eu quero ler com vocês todos os versos até chegar à abominação desoladora. Porque eu quero ver se vocês conseguem compreender mais alguma coisa diferente do que aquilo que a gente descobriu até agora, aquilo que a gente vem destrinchando. Será que Deus deixou mais alguma coisa pra gente aqui? Vamos ler? Mateus 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estava assentado no Monte das Oliveiras. Chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Lembra aquilo que eu disse? Os discípulos estavam mostrando primeiro o templo. Jesus falou que o templo seria destruído. E eles assimilaram: bom, se o templo vai ser destruído, isso deve acontecer no fim dos tempos, porque se o templo de Deus, o seu santuário, vai ser destruído, é porque Jesus deve estar voltando para retornar, tomar o seu tempo, tomar o seu lugar. Então os seus discípulos lhe perguntaram: dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Porque se o templo vai ser destruído, é o fim do mundo. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. A gente conversou já sobre isso, que ninguém vos engane. Por favor, lembrem disso. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Não deixe que nada esteja acima da palavra de Deus. Nada. Nenhuma informação. Paulo diz que, ainda que um anjo desça do céu e fale um evangelho diferente daquilo que nós temos pregado, seja sempre guiado por assim diz o Senhor. Foi assim que Jesus venceu toda a tentação no deserto que Satanás fez com ele. Foi assim diz o Senhor, sempre. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Amém. Sereis odiados. Lembra disso. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações. Lembra disso porque, à medida que a gente for falando um pouquinho sobre a abominação desoladora, ela vai estar diretamente relacionada a isso. Vão nos entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Escândalo. E trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Eu me perguntei muito como é que isso poderia acontecer nos nossos dias, onde nós temos os direitos humanos tão em alta,
onde você falar uma palavra contra uma pessoa pode te levar à prisão. Como é que vai acontecer ao ponto de ser perseguidos e matar novamente, se isso aconteceu na Idade Média e foi reprovado? Aconteceu na Segunda Guerra Mundial com a exterminação de tantos judeus e todos aqueles que participaram daquele extermínio ou então daquelas torturas que aconteceram com os judeus, todos eles foram julgados. E até hoje o mundo vive à sombra de todos essas tiranias que aconteceram no passado. E eu me pergunto, como é que isso vai acontecer de novo? Se parece que o mundo todo se levanta de uma maneira contrária a não exterminar um povo, a não maltratar onde os direitos humanos estão sempre em alta. Mas aqui está dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quer dizer que os nossos princípios, como seres humanos, eles vão ser mudados. O que você quer dizer com isso, Gabriela? Aquilo que a gente considera certo vai ser chamado de errado, e aquilo que é errado vai ser chamado de certo. Por isso o amor vai esfriar. Porque à medida que nós tiramos Deus, que é o próprio amor, a essência, ele é o amor em si, se nós retiramos Deus, o que acontece? Somos entregues às paixões humanas e nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Não se engane, eu e você, sem Deus, somos capazes de fazer as piores atrocidades que nós podemos imaginar. Mas vamos continuar, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Temos que perseverar. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. A gente viu no capítulo passado que a abominação desoladora no templo de Jerusalém foi quando os exércitos romanos rodearam Jerusalém. Quando eles rodearam Jerusalém, aquele era o sinal de que o povo deveria fugir. Aqueles que estivessem dentro da cidade tinham que sair. Aqueles que estivessem no campo nem voltassem. De lá mesmo fugissem e fossem para os montes. Aquele que estiver no telhado não desça a tirar coisa alguma de sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. A gente conversou sobre isso, de que entre o primeiro e o segundo cerco houve um período de 3 anos e meio. É um período que a gente chama de quê? De tardança. Veio o exército, sitiou. Os judeus que ouviram o chamado fugiram. Mas eles tinham um período de 3 anos e meio para fugir. Por que Jesus disse que aquele que tiver deixado a sua capa não volte para buscar? Aquele que estiver no campo não volte para a cidade. Se houve um período de 3 anos e meio, por que eles tinham que fugir tão rápido? Na profecia, Jesus disse que haveriam 2 cercos? Não. Quando houve o segundo cerco, não houve tempo de haver fuga. A ordem era para que se fugisse no primeiro cerco, não no segundo. E Jesus não falou quanto tempo iria durar de um cerco para o outro, porque ele deu, pela sua graça e seu amor, um tempo maior para que algumas pessoas, assim como a gente falou no capítulo passado, para que algumas pessoas, assim como Ló, se decidissem sair logo da cidade. Esse período de 3 anos e meio. E se eu disser para vocês que hoje a gente também não sabe quanto tempo está durando entre um cerco e outro? Como assim, Gabriela? Já estamos rodeados por algum cerco? Estamos. Estamos sendo rodeados de maneira sutil por diversos cercos ao redor da nossa vida cristã. Nós temos sido rodeados por falsos profetas, nós temos sido rodeados por guerras e rumores de guerras, o que tem feito com que os corações dos homens se estremeçam e desmaiem de medo.
Quando os seres humanos estão com medo, eles são capazes de muitas coisas. No período de Jerusalém, quem lê, o que eu aconselhei para vocês, a história dos judeus, do historiador Flávio Joséfo, se você for ler um pedacinho do que aconteceu no período da destruição de Jerusalém, eles passaram uma fome tão tremenda no segundo cerco, que as mães, pensa bem, as mães cozinhavam os próprios filhos para comer. Os homens mordiam as suas sandálias e o couro do seu cinto para matar a sua fome, para ter uma sensação de algum peso no seu estômago. E hoje em dia nós estamos sendo cercados novamente. Eu e você. Quem acredita no que eu venho falando nesses 6 vídeos? Eu vou falando para vocês muito da escritora chamada Ellen White. Olha o que ela escreveu no livro Testemunhos Seletos, volume 2, na página 166, no primeiro parágrafo. Ela diz assim: como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o arrogar-se nossa nação o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Como assim? Eu vou ler de novo. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se, quer dizer aproximar-se, circundar, cercar. Assim, quando a nossa nação, a senhora White, ela nasceu nos Estados Unidos, ela viveu nos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos, a nossa nação, ela estiver circundada pelo poder do decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Quando houve o cerco de Jerusalém pelo exército romano, lembra que eu mostrei para vocês o que era o símbolo dos exércitos romanos? Vocês lembram? Era uma águia no estandarte. Qual é o símbolo, qual é o animal que simboliza os Estados Unidos? A águia também. Se você pesquisar o símbolo dos Estados Unidos e o símbolo dos estandartes romanos, é praticamente o mesmo. E se você estudar Apocalipse 13, você vai ver que a segunda besta que ela se levanta no mar, ela é os Estados Unidos. E a gente pode conversar sobre isso em outros vídeos mais detalhadamente. Mas eu quero falar para vocês mais a respeito sobre esse descanso papal. Por que que ele é chamado por Jesus de a abominação desoladora? Lembra nos versículos anteriores? Vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Qual é o dia de descanso papal? Eu vou deixar você pensar sobre isso. Qual é o dia de descanso papal? Vai lá na internet e pesquisa. Qual é o dia que o Papa diz que deve ser guardado? Agora abre a tua Bíblia e lê em Êxodos 20 qual é o dia de descanso. Por que Jesus falou aqui que seria difícil fugir nos sábados? O que acontecia nos sábados em Jerusalém? As portas eram fechadas para quê? Para que não houvesse comércio. Porque Jesus, ele está dizendo que a sua lei é eterna e que não muda. O dia de descanso papal é o domingo. E o decreto dominical, que muitos adventistas já ouviram, mas pessoas que não são da Igreja Adventista do Sétimo Dia, talvez já tenham até ouvido falar. Quando o domingo ele tem sido imposto, pouco a pouco, ele tem sido circundado pelos poderes deste mundo,
como um dia de repouso obrigatório. Quando eu estive há 2 anos na Argentina, em Buenos Aires, que é a terra natal do atual Papa, o Papa Francisco, sabe o que acontecia no domingo? Estava tudo fechado. Nada funcionava aos domingos. E se alguma loja abrisse, eles tinham que pagar uma penalidade. Tá, Gabriela, tem que se descansar um dia na semana. Mas qual foi o dia que Deus mandou guardar? Tá, Gabriela, mas todo mundo hoje em dia, por convenção, guarda o domingo. Mas eu tô falando para você desde o começo. Jesus disse: acautelai-vos, ninguém vos engane. Falsos profetas. O que falsos profetas falam? Falsas profecias, falsas mensagens. O que a Bíblia fala? Tem algum lugar aqui na Bíblia onde Jesus falou que deveria se mudar algum dos mandamentos? Por que o sábado é o único mandamento que começa com a palavra lembra-te? Por que todos os outros mandamentos, eles são aceitados como por convenção? Não matarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não terá outros deuses diante de mim. Mas o único que começa com a palavra lembra-se, lembra-te, é o que é esquecido. Porque é nele que tem a assinatura do Criador. Vamos lá. Êxodo 20. Gabriela, tu tá mudando de assunto. Não tô. Olha só o que diz em Êxodo 20. Versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. É santo. A abominação desoladora, ela vem fazer o quê? Ela vem mudar, tirar aquilo que é santo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º é o sábado de quem? Do Senhor teu Deus. Não farás nele obra nenhuma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. Deus está sendo aqui muito específico, nenhum trabalho, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, aquele que está te visitando também tem que respeitar. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor Deus o dia do sábado e o santificou. Porque Deus descansou de todas as suas obras. Qual é o mandamento que fala, que dá a assinatura de Deus? E assim, porque eu criei os céus e a terra. O 4º mandamento. Se você não obedece o 1º mandamento, você não está reconhecendo que Deus é Deus. Você está colocando a sua vontade acima de Deus, então você está tendo outro Deus. Se você tem outro Deus, então você está fazendo outra imagem de escultura. Pode não ser uma imagem de escultura. Você não pode estar necessariamente desenhando, ou escrevendo, esculpindo, mas você está fazendo outro Deus para você. Se você está criando outro Deus, você está tomando o nome de Deus em vão, porque você está chamando Senhor aquele que não é Senhor. E se você não está sendo guiado pelo Deus Todo-Poderoso, você é capaz de matar, adulterar, furtar, mentir, dirão falsos testemunhos. Lembra que falou em Mateus 24, surgirão falsos testemunhos? Dirão todo tipo de mentira contra você. Você vai cobiçar aquilo que não te pertence. E se você quebra um mandamento, você está quebrando todos. E por que, Gabriela, o sábado é tão importante agora nos últimos dias? Preste atenção, o que está acontecendo no mundo? Terremotos, fomes, pestes, queimadas. Nossa, eu fiquei chocada em ver a quantidade de queimadas da nossa querida Amazônia, como ela está sendo destruída. Isso só prova que as profecias estão se cumprindo mais ainda. Sabe o que está para acontecer? Sabe o que aconteceu? Semana passada aconteceu a reunião
de algumas nações, das maiores nações, em relação às mudanças climáticas. E agora em setembro vai ter a reunião das Nações Unidas. E todos eles, o mundo todo, ele está se reunindo em relação a essas mudanças climáticas. Então, tudo que você fizer que seja a favor de proteger o clima, você vai ser bem visto, você vai ser uma pessoa de bem. Mas se você fizer alguma coisa que vai contra, você vai ser perseguido, você vai ser maltratado, você vai ser injuriado. Por quê? Porque saiu essa semana, o próprio presidente da França, ele disse, pesquisa e encontra, você vai encontrar isso na internet. Ele disse que as pessoas que se levantam contra o clima, que cometem crimes climáticos, a sua penalidade é igual a pessoas que cometem crimes de guerra, ou seja, morte. Pessoas que cometem crimes contra o meio ambiente merecem a mesma penalidade de pessoas que cometem crimes de guerras. Lembra que eu falei para vocês aqui no começo? Aquelas pessoas que cometeram as atrocidades na Idade Média, o que aconteceram com eles quando o general Berthier da França invadiu? Eles foram aprisionados, mortos. O que aconteceu com os generais que cometeram aquelas atrocidades na Segunda Guerra Mundial? Todos os generais de Hitler, eles foram mortos. Foram condenados à morte. Crimes ambientais serão equivalentes a crimes de guerra. Pesquisa que os Estados Unidos pediu para que mudasse algumas normas dos direitos humanos. E o que toda essa questão do clima tem a ver com o sábado e o domingo? Porque se você for ler o Paris Climate Agreement, que é o Acordo de Paris, que foi firmado em 2015, ele segue a mesma bula papal, que é chamada de Laudato Si. Pesquisa. Esse ano, o Laudato Si já foi mudado mais uma vez. E dentre eles, uma das coisas que o Papa recomenda é que se tire um dia de descanso para que a Terra possa se renovar. Esse dia de descanso para que não haja transmissão de poluição de carros, as indústrias parem, haja emissão de poluentes, a família possa se reunir. E sabe qual é esse dia? Não é o sábado, é o domingo. E se o domingo é obrigatório de guarda, qual é o outro dia que vai ser obrigatório para que seja trabalhado? O sábado. E quem vai contra as normas climáticas? Porque se você for contra tirar um dia de repouso no domingo, o que vai acontecer? Você está indo contra o Acordo de Paris, você está indo contra o que todo mundo está fazendo para preservar o meio ambiente. Você vai ser perseguido, você vai ser injuriado, você vai ser condenado à morte. Gabriela, você está exagerando. Não, eu não estou. Porque hoje em dia é muito fácil fazer com que uma nação inteira, como o povo todo, se vire contra uma pessoa. Existe uma coisa chamada mídia, existe uma coisa chamada internet, existe uma coisa chamada televisão, existe outra coisa chamada fake news. Eu vou encerrar contando só uma história para vocês. Isso aconteceu no interior da Bahia, há alguns anos atrás. Foi postada na internet uma foto de um senhor e embaixo estava dizendo que ele era um estuprador e ele estava sendo procurado. E quando esse senhor ele foi até a escola da sua filha para buscá-la depois da aula, ele foi detido, ele foi preso. Ninguém permitiu que ele pegasse a criança ou que entrasse nas proximidades da escola. Na verdade, as pessoas que o viram queriam linchar. Linchar que significa você querer bater até matar. E a polícia foi pesquisar e descobriu que não havia nenhuma acusação contra ele. Foi puxar a ficha criminal dele, não tinha nada contra ele. O que aconteceu?
uma amiga da onça dele fez uma brincadeira, pegou a foto dele e colocou procurado. E ela passou para um grupo de amigos, que passou para outro grupo de amigos, que espalhou no Facebook, que viralizou na internet e todo mundo se virou contra ele. Uma pessoa inocente e que quase foi condenado e que quase foi morto. Você acha que eu estou brincando? Você acha que Deus está brincando? Você acha que é brincadeira os dias que nós estamos vivendo? O que é a verdade?